Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o tamanho do nível de tensão que tá lá nos bastidores do governo americano. É um negócio assim impressionante, é um negócio inacreditável, é um negócio que pelo noticiário aqui no Brasil você não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Eu quero mostrar para vocês aqui o nível do conflito que está acontecendo nos bastidores, tá bom? E como isso se transparece na grande mídia, no noticiário, no discurso que está sendo feito, na narrativa que está sendo construída, está sendo obviamente construída ali com consenso, você vê todo mundo ali meio que falando a mesma coisa, tá certo? E aí galera, o que você vê é o seguinte: as medidas que o presidente está tomando nos bastidores está deixando ali a oposição tão de cabelo em pé, pessoal, que eles estão dizendo que não vai dar para esperar até o dia 20 de janeiro para o presidente sair. Certo? O grande discurso agora é: não podemos deixar o Donald aí no poder até o dia 20 de janeiro, porque nesse período ele pode trazer muito dano, fazer muita coisa complicada. Eles estão dizendo que deve ser invocada a 25ª emenda da Constituição americana, porque o presidente está fora de si, está sofrendo ali alucinações, né? Está delirando e tal. Um exemplo muito claro desse receio que eles estão com muito receio, muito medo, né, do que o presidente pode fazer nesse período entre hoje e o dia 20 de janeiro, que é o dia da posse para uma reeleição, ou da posse para um novo ocupante do cargo. Ficou muito evidente numa entrevista que o apresentador americano da TV americana, Chris Cuomo, ele fez com o John Brennan. John Brennan era um ex-diretor da CIA na época do presidente Obama, tá? A entrevista mostrou muito claramente o tamanho do medo que eles estão do presidente Donald e as estratégias também que eles estão cogitando de serem tomadas para, tanto na área da propaganda quanto na área jurídica, para frear essas atitudes que o presidente Trump está tomando, tá bom? O início da conversa, né, foi o apresentador Chris Cuomo abrindo assim o terreno, né? Ele falou assim: o pessoal tá vendo aí umas atitudes que o presidente está tomando, né? Demitiu o secretário de defesa e tal, mas a maioria das pessoas pensa: mas isso aí é o Trump sendo Trump, né? É o jeitão dele, né? São as suas excentricidades e tal. É isso mesmo? É só excentricidade? E aí o ex-diretor da CIA, o John Brennan, ele começa a criticar e mostrar o problema que pode trazer a demissão do secretário de defesa, o Mark Esper, né? E aí ele pediu que o apresentador pede para que o ex-agente da CIA mostrasse para o espectador as atitudes recentes do presidente e que tipo de problema elas poderiam trazer. E aí ele fala que, na opinião dele, o ex-diretor da CIA, Brennan, ele fala que o cargo do secretário de defesa é o segundo cargo mais importante dos Estados Unidos, porque ele diz que esse cargo o ocupante do cargo é quem tem a responsabilidade de cumprir as ordens do presidente com relação às operações militares. Ou seja, eles estão com receio que o presidente use a Secretaria de Defesa para tomar alguma atitude para iniciar um conflito externo ou para usar isso para garantir a ordem internamente, tá certo? Olha o cenário que está sendo montado aqui. O medo deles é que o novo secretário de Defesa aceite levar a cabo ordens assim estranhas que o presidente pode dar nesse momento de grandes incertezas e indefinições. E aí, então, o apresentador Chris Cuomo, ele diz: mas as pessoas estão pensando assim: mas faltam só 70 dias, né, para ele deixar o governo, não, a gente não precisa se preocupar com isso, né? O que de muito ruim ele poderia fazer nesse período, né? Jogando ali, levantando a bola para o cara fazer o gol, né? E o Brennan responde que ele pode ainda causar muito dano, né? As expressões que eles usam, muito dano, nesse período até o dia 20 de janeiro. Porque ele diz que com os poderes que ele tem da presidência, ele poderia fazer várias coisas assim muito sérias, como demitir a diretora da CIA, por exemplo. Seria o próximo passo aí. Eu já mostrei para vocês aqui que isso está meio encaminhado já, tá certo? E eles acham, né, que a reação do presidente é o seguinte: como ele viu que perdeu, isso na opinião deles, como o presidente Donald viu que perdeu,
ele tá fazendo o quê? Ele tá querendo fazer tipo um acerto de contas com a galera que não jogou no time dele, tá certo? Eu já entendo que não seja isso. Na minha opinião, eu creio que as medidas que o presidente está tomando são para garantir um caminho que ele está enxergando para conquistar a sua reeleição, tá certo? Agora eles não, eles acham que o Trump está com tanto medo ali que ele está como se fosse assim o Brennan disse, o Trump está como se fosse um tigre acuado, e o tigre acuado uma hora ou outra ele vai dar uma patada, né? Ele vai dar uma mordida, ele vai dar uma arranhada, né? Então eles acham que eles estão com receio de que o presidente ele use o seu poder para tomar uma atitude militar ou para liberar segredos e informações sensíveis, tá certo? Eles já sabem que existe uma grande probabilidade do presidente usar informações privilegiadas que ele recebe das agências para poder mostrar que o seu concorrente ali tem alguns probleminhas complexos. Então o receio deles é esse, que ele usa essas informações, mas aí o argumento deles ele não pode liberar essas informações, que isso pode trazer um problema para nós e tal. E aí, nesse ponto, o apresentador Chris Cuomo, ele disse então que a grande pergunta a ser feita é o que nós podemos então fazer, ou o que pode ser feito para frear essas atitudes aí estranhas do presidente. Aí nesse momento ele traz o conteúdo mais importante aqui que eu trago para vocês, que é algo que você precisa ficar muito de olho, porque é uma tendência do que a gente vai ver nos próximos dias. A resposta do ex-diretor da CIA, Brennan, é que o vice-presidente, se tivesse um pouco de patriotismo, deveria invocar a 25ª emenda americana. Aí você fala assim, Daniel, o que é isso? A 25ª emenda americana. Esse é o conteúdo que eu vou trazer para vocês nesse momento, que é a tônica daquilo que a gente está vendo acontecer lá na disputa americana hoje. A 25ª emenda da Constituição americana, ela trata da sucessão à presidência e ela estabelece ali procedimentos para preencher a vaga ao cargo de vice-presidente e como responder a certas incapacidades ou impedimentos do presidente. Essa emenda ela substituiu um texto ambíguo que tinha no artigo 2º da seção 1ª, cláusula 6 da Constituição, que não especificava, né, se o vice-presidente se torna o presidente ou presidente em exercício, quando o titular morre, renuncia ou é destituído quando não pode exercer a presidência. Além da aprovação da emenda, 9 presidentes passaram por problemas de saúde que deixaram incapacitados temporariamente. Desses aí, 8 morreram e seus respectivos vice-presidentes assumiram, deixando a vice-presidência vaga. Então, a 25ª emenda foi proposta pelo Congresso no dia 6 de julho de 1965, sendo confirmada no ano de 67. Desde então, ela já foi invocada 6 vezes. A primeira em 1973, para tornar o Gerald Ford o vice-presidente, e a última em 2007, quando Dick Cheney se tornou presidente em exercício por algumas horas, tá bom? Então, pessoal, essa 25ª emenda vai dizer em que condições o vice pode assumir caso o presidente esteja impedido, E as ideias aqui de impedir o presidente que eles estão levantando, eles estão usando até questões de natureza de saúde mental, Você viu aqui no início do vídeo o argumento de que ele estava tendo delírios e tal, estava delirando, entre outras coisas, Estão querendo também colocar nas costas do presidente os óbitos aí da crise sanitária. O Brennan, que é o ex-diretor da CIA na época do Obama, diz que isso é urgente, porque nesse momento o presidente está se sentindo assim acuado, ele pode tomar uma atitude dessa imprevisível, Essa sensação de estar acuado, segundo o Brennan, torna o presidente americano totalmente imprevisível, as suas ações e as suas decisões. E a outra preocupação também que o Brennan falou, Você vê como é que a oposição está muito preocupada. A outra preocupação é que o procurador-geral William Barr ele já defendeu o Trump no passado e o medo deles é que ele continue fiel ao presidente. Eles estão reclamando que o William Barr está agindo mais como advogado pessoal do presidente e não do que como procurador-geral, O argumento que está sendo ventilado é esse. E essa visão de mundo, essa opinião, essa narrativa, esse argumento está sendo reproduzido diariamente na grande mídia e na boca de importantes influenciadores e formadores de opinião nos Estados Unidos. O Jimmy Fallon, por exemplo, que é um dos mais famosos apresentadores do mundo, de grandes programas de televisão americano, ele disse recentemente o seguinte, abre aspas, daqui a 2 meses ele vai ser empossado ou encarcerado.
dizendo que o presidente, colocando na ideia da população, na mente da população, a ideia de prender o presidente. E aí o outro apresentador, que é Jimmy também, mas não é o Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel falou o seguinte: o presidente vai ter sim um segundo mandato, a gente só não sabe ainda se será em Washington ou na prisão. Olha só, os dois apresentadores mais importantes nos Estados Unidos falando a mesma coisa. A Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, né, que é a democrata também, do partido aí do tio Joe, né, disse o seguinte, abre aspas, que tipo de dano vocês acham que o presidente pode fazer entre o período da perda das eleições e a posse no dia 20 de janeiro, né? Então eles já estão falando isso, ele tem que ser retirado antes desse período, tá? E se tentarem fazer isso, você sabe, né? O Trump é um cara meio imprevisível mesmo. Algum tempo atrás, o Eric Holder, né, que era ex-procurador-geral da República na época do Obama, já estava falando a mesma coisa. Ele diz o seguinte, abre aspas, precisamos estar preparados para o que o presidente fará logo após perceber que perdeu, desde o dia das eleições até a data da posse do novo presidente, tá bom? Então, pessoal, esse é o cenário que está sendo desenhado. Dizer que o presidente não pode continuar nesse período aí, entre as eleições e a posse, tentar tirar o presidente de cena, usando um argumento ali de saúde mental, um argumento jurídico, falando que ele foi, que a culpa dos óbitos na crise sanitária é dele. Só que com essas movimentações antecipadas que o presidente está tomando de demitir o secretário de defesa, de talvez trocar até a chefia da CIA, né, maior agência ali de informações, parece que ele está já se preparando para um cenário como esse. E aí, se realmente estiver se sentindo ali como um tigre acuado, pode ser que venha patada aí. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa reflexão de hoje. Fica aí o convite para você dar uma olhada na livraria. Aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo. Promoção assim muito legal, vários livros incríveis lá. A gente tem, por exemplo, aqui, esse aqui é Comunidade Progresso, que é um lançamento. Esse aqui você deu mole porque vendeu tanto que esgotou, mas eu acho que em breve volta aí. Temos também livros célebres como esse aqui do Benem Barbosa. Temos a história em quadrinho Destro, tá tudo aí na livraria. Tem esse novo aqui do Benem Barbosa e tem também o Conhecimento por Presença do Ronald Robson. Então, vários lançamentos legais, dá uma olhadinha aqui embaixo, examine todas as coisas, retém que é bom. Compartilhe esse vídeo aqui pra galera entender o tamanho da encrenca que tá rolando lá nos bastidores e essa percepção não chega aqui no Brasil, tá bom? À tarde eu vou trazer mais vídeos para vocês explicando mais detalhes da estratégia que o presidente está usando para achar o seu caminho aí para uma eventual reeleição, tá bom? Deus abençoe vocês, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Se quiser, clica aí no sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal Daniel Lopes. A gente volta à tarde, se Deus assim permitir. Um abraço, valeu!